mais um pouquinho de Deus. Né? Sempre é bom, né? Tá falando das coisas de Deus e de Deus, com Deus nos nossos corações. E a palavra de Deus nos sustenta, né? E a gente aprende cada vez mais com a palavra de Deus. Que Deus venha abençoando, que Deus venha confortando o coração das pessoas, que o Espírito Santo venha ministrando a palavra aos vossos corações, né? Onde tiver dois ou mais reunidos, ali eu estarei. Deus se faz presente, irmão. Somente creia. Creia que Deus vai fazer a diferença na tua vida. E sabe como é que Ele faz a diferença na vida da gente? Quando a gente dá lugar e espaço a Ele, né? A passagem fala assim: ei, eu estou à porta e bato. Né? Aquele que abrir a porta e deixar entrar, né? Deus vai saciar as suas dúvidas, questões que você... Só Deus pode resolver essas questões que você tem, né? Essas dúvidas no seu coração, dê lugar a Deus e Deus certamente vai responder aquilo que te aflige, né? Aquilo que você quer saber, tem dúvida no seu coração, Deus com certeza vai responder. Amém? Possamos estar firmes na fé, né, irmão? Com a presença do Senhor, saber o que a gente vai falar. Hoje, meditando a palavra, Deus colocou no coração, né, para transmitir, para falar com vocês, né, que é bom, né? Quando a gente medita, primeiramente Deus fala conosco, sabe? E Deus se falando, sentindo o coração de compartilhar a palavra que sai da boca da gente, o que a gente costuma dizer, o que a gente costuma falar. Dependendo do que a gente fala, a gente traz maldições, a gente traz para a gente mesmo problemas. Com a mesma palavra, a gente pode abençoar e pode destruir uma vida. O poder da palavra. Com uma só palavra, Deus disse: haja luz. E houve luz. Fez o firmamento, o céu, as estrelas e tudo que hoje existe foi através da palavra. A palavra tem poder, é uma das ferramentas que Deus deixou para nós, né? Podemos utilizá-la com sabedoria, porque o que falamos é igual causa e efeito, reação, né? Causa e reação. O que você fez, a ação e reação. Aquilo que você vai fazer tem uma reação. A palavra é assim. Você vai dizer, ela vai transformar a vida de uma pessoa ou pode destruir aquela pessoa. E Deus fala aqui em Colossenses, capítulo 6, aqui, capítulo 4, versículo 6, diz assim, ó: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada como o sol, para que saibais como vos convém responder a cada um. A palavra seja sempre agradável, irmão. Sempre que alguém te responder ou te perguntar alguma coisa, pense bem, medite, fale com calma, sabe? Muitas das vezes, uma dúvida daquela pessoa, ou aquela pessoa querendo achar um meio de te prejudicar, mas você pensando, raciocinando, sabe, com sabedoria, você acaba ganhando aquela pessoa para Deus. Ao invés dela querer te prejudicar, ela acaba se convencendo daquilo que ela estava errado, que ela estava tentando fazer, sabe? E não ficar nervoso, né? Responder na ira, na raiva. Isso aí atrapalha o ser humano. E a gente tende a isso, né? Ainda mais quando a gente é provocado, né?
a gente é provocado, eles incitam a gente a ficar nervoso. E quando você fica nervoso, você quer responder mal às pessoas, né? Quer tratar mal, né? E não podemos ser assim. Porque a nossa resposta como cristão, como servos de Cristo, né? Que a gente tem que ter paciência, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esses é o fruto do Espírito que tem que reinar em nós, porque nós somos novas criaturas em Cristo. As coisas velhas se passaram, né? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Uma nova criatura, um novo pensamento, umas novas atitudes que a gente tem que tomar. Aquilo que a gente era, que fazia de errado, a gente não torne a fazer aquilo mais, mas sim recebamos um novo de Deus para a nossa vida. E assim nos tornamos, né, pessoas melhores. Cada dia mais, sabe? Que a vossa palavra seja sempre agradável. Que a gente saiba falar. Que as pessoas fiquem atentas a ouvir e não contender. Sabe, tem vezes que a gente vai conversar sobre Deus, em vez de gerar alegria, que a palavra de Deus traz conforto, traz paz, né? As pessoas já querem entrar em contenda, confronto, e às vezes chegam até a se exaltar nas palavras, desejando até o mal para o seu próprio irmão. E isso não convém o ser humano fazer, principalmente o cristão, né? Se diz cristão, mas fala um monte de coisas que não devem ser faladas, atraindo para si próprio até maldições, sabe? O poder que a gente tem da palavra, essa palavra que Deus, que nós como seguidores de Cristo, devemos saber utilizá-los para o nosso bem e para o bem do próximo, né? Porque é assim que Cristo fazia. Ele ajudava as pessoas. Ele sabia como conduzir as palavras. Logicamente que ele era cercado de pessoas tentando achar um meio para poder derrubá-lo, né? Mas não conseguiram. Ele cumpriu aquilo que ele veio fazer, né? E que a nossa palavra seja agradável, temperada com sal, para dar sabor, entendeu? Para as pessoas entenderem que uma comida sem sal é sem gosto, né? Por isso que ele fala aqui, ó, que a nossa palavra tenha sabor, que as pessoas venham a entender o que Deus tem para a vida delas, né? Que a gente possa transmitir essa palavra, pedindo sabedoria a Deus, né? Sempre colocando Deus e pedindo sabedoria para poder conduzir melhor as dúvidas das pessoas quando elas vierem perguntar para nós, né? Que a nossa palavra seja sempre agradável, sabe? Sabe por quê? É que em Provérbios também falam sobre a palavra. A morte e a vida estão no poder da língua. Aqui está em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Poder, viu? A morte e a vida estão no poder da língua. Pra você ver com o poder, a palavra da gente tem um poder tão grande, ó. Por isso que Cristo fala, né? O coração, a boca fala, porque o coração está cheio. Quando você está cheio de Deus, cheio da graça de Deus e da presença dele, irmão, a tua palavra vai ser agradável. A tua mensagem vai trazer alegria, vai trazer conforto, vai trazer esperança, vai trazer amor. A tua palavra vai trazer a renovação para aquela pessoa, vai aumentar a fé daquela pessoa que está quase morta, porque você tem o poder da vida sobre a tua palavra.
Você pode fazer aquela pessoa, se está caída, se levantar. Isso é o poder de Deus, sabedoria de Deus. E ao contrário também você pode destruir. Porque o que tem no teu coração você vai falar. E dependendo do que você tem, você pode destruir aquela alma, aquela vida, aquelas pessoas. As pessoas de repente estão precisando só de uma palavra amiga, um conselho bom. E você que está cheio do teu coração de ódio, rancor, transmite coisas que não devem ser faladas. Em vez de levantar a pessoa, você destrói a pessoa. Tem umas palavras aqui, irmãos, tipo assim, a gente tem filhos, amigos, esposa, maridos, né? Tem palavras que devem ser evitadas falar, né? Porque o significado delas parecem umas palavras que não faz sentido, mas o significado dela é muito, muito ruim, sabe? Somente essas palavras, a primeira palavra é desgraça. Você deve tirar isso, não falar, somente na tua casa, né? Não procure falar essas palavras, porque desgraça é a ausência do divino, é falta de Deus, né? É a ausência de Deus. Temos que evitar de falar essas palavras, né? Somente na nossa casa, no nosso ambiente. Por isso que Deus fala que a gente tem que ter domínio próprio, controlar aquilo que a gente fala, sabe? A outra é merda, palavrão, sabe? Devia falar, evitar falar também, porque isso aí você está chamando a podridão para tua casa, mano, sabe? Você está chamando aquilo, parecem umas palavras meio, né? Os palavrões que levam a gente ao fundo do poço. De repente você fala umas palavras dessas na hora do nervoso, irmão, você já está automaticamente plantando aquilo para você colher depois. Somente você falar isso para os teus filhos, sabe? Para o teu esposo, teu marido, na hora da raiva aí, ó, né? Danado, danado é pior ainda. A pior palavra que você pode falar para seu filho ou sua filha ou para alguém é chamar ele de danado. Parece uma palavra que não tem, né, problema, né? Você não vê qual é o problema nessa palavra. Mas olha o significado dessa palavra, mano. Pega a visão dessa palavra, você vê. Danado significa condenado, sofredor. Você chamar alguém de danado é amaldiçoar alguém. Danado significa condenado ao inferno. Sabe? Quando você fala isso para seu filho, sua filha, para quem seja, irmão, você está condenando e amaldiçoando aquela pessoa. Esse é o significado dessa palavra, que deve ser tirada, nem falada, em casa, em qualquer ambiente que você se encontrar. Não chame ninguém assim, sabe? E quando alguém te chamar assim, danado, você repreenda, sabe? Maldito significa amaldiçoado, condenado. Essas palavras, irmãos, são algumas palavras, sabe? Que devem ser evitadas a gente falar, porque traz maldições para as pessoas. E você, como servo de Deus, serva de Deus, tem que evitar certas palavras, sabe? E sim palavras que vai levar e abençoar a vida das pessoas. Você não quer ser abençoado, irmão? Você não quer receber as bênçãos de Deus? Por que então você vai falar palavras para amaldiçoar o seu próximo? Se você ama a Deus, cumpre o que Ele manda, busca andar nos caminhos dele, teu coração que tem que estar cheio, cheio de amor e paz. Mansidão, transmitir coisas boas. Você quer ver as pessoas bem. Como você quer estar bem, você tem que desejar isso para as outras pessoas. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Mudar esses pensamentos. Quando a gente era de uma forma, quando a gente vai para Cristo, a gente se transforma, é renovado. Deus tira tudo que não presta da gente e vai
colocando coisas boas que agradam a Ele, que nos fazem chegar até Ele. Então, para que a gente vai ficar falando essas palavras? Isso é uma das palavras, sabe? Muitas das vezes a gente falava essas palavras sem ter noção do que é, né? Igual burro, idiota, não deve ser falado, irmão. Isso é falta de... Chamar alguém de idiota é uma falta de inteligência. A gente tá chamando a pessoa, é um lerdo, sabe? Isso aí traz maldições para as pessoas, principalmente para criança, né? A gente pensa que é uma bobeira, né? Mas se você fala umas certas palavras para criança, você já tá botando na cabeça dela aquilo, que ela não vai valer nada, que ela não é ninguém, que não presta. Só a gente dá nada, não usa essa palavra mais, maldito. Tirar essa palavra do vocabulário nosso aí, né? Do dia a dia. Por isso que Deus fala, quando você tiver um domínio próprio, você vai pensar duas vezes antes de falar as coisas, né? Sabe? Que você tem o poder de edificar pessoas, salvar vidas, sabe? O que guarda a sua boca, conserva, isso aqui está em Provérbios 13, versículo 3. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios, se destrói, viu? Aquilo que a gente fala, você pode destruir uma pessoa e automaticamente você será destruído. Quem guarda sua boca, né, conserva sua alma. A gente pensar mais, ouvir mais, meditar mais na palavra de Deus. Quando Deus falou para Josué, né, esse livro aqui dessa lei, você não nem medita nela dia e noite. Não ande sempre reto, não vá nem para a esquerda nem para a direita, mas andai nos caminhos do Senhor. E aonde você piser as plantas dos seus pés, você vai ser bem sucedido naquilo que você se propôs a fazer, né? Em tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido e vai prosperar. O que Deus fala, se você obedecer a Deus, andar nos seus estatutos, nos seus mandamentos, tudo que você fizer, irmãos, Deus vai prosperar, Deus vai estar contigo. Mas vocês têm que andar naquilo que Deus manda, conforme Deus nos ensinou, sabe? Isso convém a nossa palavra, a nossa boca, irmão. Quantas pessoas você já destruiu com as tuas palavras? Quantas pessoas você edificou com as tuas palavras? Às vezes, os nossos filhos, as nossas famílias ou situações que a gente se encontramos, muitas das vezes é nós que proferimos palavras que atraem essas coisas ruins. Em vez de abençoar, a gente amaldiçoa. E Deus fala, da mesma boca não pode sair bênçãos nem maldições. Tem que sair um só. Que a gente aprenda a com Deus, pedir mais sabedoria, paciência, né? Porque se a gente era uma pessoa estourada, sem domínio próprio, boca suja, né? Falava só palavrão, que Deus venha mudar realmente o coração das pessoas e o nosso. Que Deus venha nos moldando, que a gente começa a ver só coisas positivas, sabe? Aquilo que os olhos são a janela da alma, aquilo que você vê durante o teu dia vai fazer diferença, mano. Porque se só vê coisas ruins, você vai estar com o coração cheio daquilo, porque você está vendo, está ouvindo, está se alimentando daquilo. Mas quando você procura ouvir coisas boas, se alimentar, ver coisas boas, se alimentar de coisas boas, com certeza o teu coração, os teus pensamentos vão ser outros. Faça uma experiência, irmão. Procure andar com pessoas positivas, pessoas alegres, otimistas, sabe? Aí você vai ver a diferença. Tinha um desenho antigo, acho que os mais antigão aí vão lembrar. Era era a hiena e o leão, né? A hiena era uma reclamona, só vivia reclamando. Oh céu, oh vida, oh, quem lembra? Aí vivia só reclamando.
E o leão lá tentando toda a vida só levantar a autoestima dela e vai dar tudo certo. Ele era otimista, sabe? Aí eu fico imaginando, a gente como cristão, a gente se baseia como? A gente tá mais para a hiena ou estamos mais pro leão, sabe? Porque a gente só vê choradeira no meio cristão, né? Só choradeira. É só testemunho de tristeza, sofrimento. E o pessoal dos ímpios, você vê que eles às vezes até levantam a autoestima da gente, porque eles vivem em alegria. Logicamente a gente tem dificuldades, mas a gente tem Deus no coração. Sabe, dificuldades vão vir para aprender. Sabe, é como Deus nos molda, irmãos. É como Deus nos faz a gente ter um encontro com Ele. Sabe, ele fala, meu filho, aqui está, porque Ele nunca vai dar um fardo maior que você suporta, um peso maior do que aquele que você não pode carregar. Irmão. Ele sabe o que você pode e aguenta, o que você é capacitado para suportar, sabe? E a gente tem que ser leão, sabe? Levantar as pessoas, ser otimista e as coisas vão dar certo. Por quê? Porque nós temos um Deus, nós acreditamos num Deus que fez o céu e a terra, fez maravilhas acontecerem e faz maravilhas acontecerem. E por que não podemos ser o leão? Nós temos que ser sempre aí, né? Oh céu, oh Deus, oh vida. É, né? Que possamos inverter essa chave aí. A palavra tem poder. Tudo que pedires em meu nome. Ó, pra você ver que Cristo falou, ó, meu nome lhe será concedido pelo Pai. Pedir em nome de Cristo, ó. Que Deus, tudo aquele que Cristo falou, aquele que Deus mandou a mim, eu nunca lançarei fora, né? Sempre estarei ali para estar com Ele. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, começar a botar nossa fé em ação e crer que Cristo vai fazer a diferença. Ter uma mentalidade nova, mentalidade de Cristo, irmãos. Procurar tirar essas palavras que parecem bobas, mas o significado delas traz muita coisa ruim pra gente. Então não fale essas palavras, irmão. Desgraça, merda, burro, idiota. Tirar isso do teu vocabulário. Danado então, nem pensar, irmão. Amém? Não fale nem pra criança, irmão. Não chame criança assim. Chama de menino abençoado, menino glorificado. Você é benção. Mesmo na hora da raiva, irmão. Sabe? É na hora da raiva, porque criança é agitada, né? É ligado no 220 direto. E a gente tá mais lá pra 110, até menos. É, né? Tem uns que até menos. Mas então, irmão, tem que abençoar. Porque a alegria da gente é ver nossos filhos correndo aí, né? Eu, quando tinha meus filhos pequenos, nossa, eu ficava feliz quando eu via eles correndo, aprontando. Sabe? Agora, quando eles ficavam meio chororô, quieto, aí sim, tava tristeza. E hoje eles são bênçãos, graças a Deus. Com todos os problemas, dificuldades que nós também somos crianças, também damos problemas. Né? Fomos teimosos, tivemos problemas, demos problemas aos nossos pais. Aí mesmo assim, os filhos da gente são bênçãos. Porque foi Deus que concedeu a nós. E abençoe sua família, mano. Abençoe seus filhos, abençoe seu lar. Aquele que Deus te deu, te colocou na mão, sabe? É quando eu falo que a gente somos ricos, é nisso, irmão. A gente tem tudo. Basta tirar essa trave das tuas vistas. Aí você vai compreender como você é rico. Como Deus te deu tudo. Você tem um lar, você tem esposa, você tem filhos. E em primeiro lugar você tem a presença de Deus. Então como a gente não é rico? A gente somos mais que ricos, somos mais que vencedores. Né? É isso que Cristo quis dizer. Em Cristo somos mais que vencedores. Isso significa quando a gente está em Cristo, a gente tem paz, a gente tem esperança, tem alegria, tem uma força nova para poder enfrentar os problemas do dia a dia. Né? Porque nesse mundo tereis aflições. Mas quando Cristo fala assim, ó, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, sabe? Tem de bom ânimo. Sabe? Ele nunca falou tem. Esse mundo só vai ter aflição. Não, irmão.
Batalhas foram feitas para ser vencidas, irmão. Não foi feitas para ser estacionadas e ficar lá. Problemas foram feitos para ser resolvidos. Não foi para estacionar e ficar com ele. Abraçar ele e ficar lá. Ô, meu probleminha, vem cá. Não, foi feito para ser vencido. Isso que Cristo diz. Quando você está com Cristo, você vai saber vencer, vai passar por dificuldades. Igual os discípulos no barco. Veio a tempestade e tudo mais e deu Cristo ali dormindo. Aí ele falou, mas por que estás com medo, homem de pequena fé? E a gente pode vencer, irmãos, dificuldades. Elas vão vir. Mas você vai vencer em nome de Jesus. Esse nome tem poder. Sabe, guarda essas palavras, irmão. Começa a usar a palavra para o teu bem. Você vai ver como é que você vai edificar você. Você vai se transformar numa pessoa alegre, mais edificada e vai edificar muitas almas. Muitas almas vão chegar a Cristo através de você, porque eles vão ver a essência de Deus sendo derramada através de você. Você vai ser referência, querendo ou não, irmão. Nós somos espelhos para muitas pessoas, porque muitas pessoas veem Cristo em nós, sabe? E é isso que traz a gente uma responsabilidade, né? Pra gente uma responsabilidade muito grande naquilo que vamos falar, naquilo que vamos fazer. Pois pense bem, um dia nós vamos nos encontrar, né? Eu gostaria muito de chamá-lo meu filho. Assim diz Cristo. Já parou para pensar? Tem certeza que já fez tudo pelo seu semelhante? Pense bem, um dia vamos nos encontrar e eu gostaria muito de chamá-lo meu filho. É uma responsabilidade grande, irmão, quando a gente tem o poder da palavra. Então, essa palavra que Deus ministrou ao teu coração, use-a, mas use-a com sabedoria. Restaure vidas, levante vidas, traga paz. Aonde tiver contenda, tiver discórdia, traga paz, controle-se, tenha domínio próprio. Não deixem as adversidades da vida tentarem fazer você ir contra aquilo que Deus fez. E bem assim perder, né? A bênção que Deus tem preparada para você. Tudo depende de você e como você vai agir. Do que você está se alimentando, do que você está falando. Sabe? Medite, pense, antes de falar, antes de agir. Sabe? Que a vossa palavra seja agradável. Né? Como diz aqui, né? Que as vossas palavras sejam agradáveis. Vamos ver se eu acho que também de novo. Perdi aqui. Aqui, ó. Que a vossa palavra seja sempre agradável. Que você saiba falar no momento certo e na hora certa, né? Se você vê que não é hora de falar aquela palavra, a pessoa não está preparada ainda para ouvir aquilo, não fale. Aí, ó. Porque fala assim, a palavra seja sempre agradável, temperada com sal, sabe? Temperada com sal, tem que dar sabor para a vida daquela pessoa que você vai falar, né? Se a tua palavra não vai trazer nada de benefício para aquela pessoa, então para que você falar? Pelo contrário, vai trazer atraso para teu irmão. Então não fale. Controle-se. Segure essa bocona. É, né? Segure essa boca. Aqui dá vontade de falar, dá, né? Tem vezes que dá vontade mesmo. Só que daí vem o domínio próprio, né? O controle daquilo que você quer falar, irmão. Pense bem, medite. Se é o momento certo. Se é a coisa certa a ser dita naquele momento. Sabe? Que uma palavra tua pode derrubar aquela pessoa. Mas se você falar no momento certo, né? Na hora certa, tua palavra pode levantar aquela pessoa. Pode restaurar uma vida. Salvar uma alma.
e assim trazer frutos que vão edificar a vida das pessoas. E automaticamente atua, né, mano? Porque aquilo que a gente deseja para o próximo tem retorno, a lei do retorno. Você semeia coisas boas, vai colher coisas boas, sabe? E a palavra é isso. Quando você começa a falar coisas boas, automaticamente vai vir coisas boas para você. Parece que não, né? Demora, mas quando vem, irmão, é imperfeito. Então fale sempre para seu filho, para os que estão na tua casa, irmão. Vocês são bênção, bênção do Senhor. Você tem um marido aí que é meio cabeça dura, ele é bênção na tua vida. Se você tem uma esposa que é meio cabeça dura, ela é bênção na tua vida. Seus filhos são bênção. Aquilo que Deus colocou para você cuidar, para você cuidar, irmão, é bênção que Deus deu para você, sabe? Então, se você anda orando, pedindo a Deus, aí Deus já te deu, então comece a cuidar daquilo que Deus já te deu. E tira essa trave dos teus olhos. Você vai ver como é que Deus já deu muita coisa. E ao contrário, o que você tem feito para agradecer a esse Deus de tantas bênçãos que Ele tem derramados em sua vida? Sabe, já parou para pensar nisso? Quantas vezes nós paramos para agradecer ou fazer alguma coisa para nosso Deus? Nem orar, não oramos? Oramos 1 minuto, 2, no máximo, né? Aí já vem aquela falta de fé, palavras repetidas, a gente não consegue se concentrar, né? E choramos para Deus. Logicamente que Deus, Ele gosta que a gente fale com Ele, né? Mas a gente tem que ver, né, se a gente está agradecido realmente a Deus, sabe? Então, quando a gente falar, pensar antes, bem antes mesmo, agir, porque a nossa palavra tem que ser agradável, com sal, para que saibais como convém responder a cada um, como a gente deve responder a cada um. E isso é pedindo sabedoria para Deus e pensando antes de agir, né? Que você pode salvar aquela alma, mas se ela estiver aflita, né? De repente você é o consolo, né? A resposta de Deus para o problema daquela pessoa naquele momento. Já parou para pensar nisso? Olha só como é que a gente é abençoado, tem o poder de ajudar as pessoas. Por quê? Às vezes a pessoa sabe que você é um cristão, se você crê em Cristo, e ela vai conversar com você. Aí você, em vez de dar uma palavra para ajudar aquela pessoa, aí você não pensa, não, você não pede sabedoria para Deus, ela sai falando mais do que a boca, né? Aí você acaba destruindo a vida daquela pessoa, hein? Nossa palavra, como cristãos, tem que ser palavras abençoadoras. Deus está contigo, Jesus te ama, vai dar tudo certo. Com certeza já aconteceu na tua vida. O milagre está aí, ó. As coisas vão acontecer, as portas vão se abrir. Saiba, fala coisas boas, ó. Deseje coisas boas. Sinta, porque quando a gente está cheio do Espírito de Deus, é isso que mora em nós. Não só falar em línguas estranhas, isso é um dom que Deus dá, como outros, sabe? Mas ter o fruto do Espírito morando em nós, sabe? Os frutos do Espírito Santo. Porque Deus foi para o céu, Cristo foi para o céu preparar o lugar, né? E nós estamos lá, preparando aqui, né, irmão? Para nós poder chegar com Cristo o dia que Ele voltar. Ó, vinde a mim, vinde ao lugar que eu te prometi aqui na terra, que eu falei para ti. Só que para isso a gente tem que aprender com Ele, né? Viver o que Ele ensinou. Sabe como é viver, irmão? É você praticar todos os dias, pedir perdão, porque todos os dias nós pecamos, né? E se não fosse a misericórdia de Cristo em nossas vidas,
nenhum de nós chegaria até Cristo, não. Até os dias que Cristo voltar, é capaz de nenhum de nós conseguir ir para o céu. Tantos pecados que a gente tem, sabe? Que a gente possa mudar realmente, que a gente possa sentir o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E a nossa vida, a gente ser instrumentos de Deus, irmão, sabe? E é tão bonito porque quando a gente aceita Cristo e deixa Ele reinar em nossa vida, automaticamente a gente já é um instrumento na mão de Deus, sabe? Eu e você somos instrumentos na mão de Deus. E a gente pode mudar vidas, irmãos, com as nossas palavras. Porque quando Deus fala assim, ó, não tenha medo de falar, porque é eu que vou falar através de você. Eu vou colocar palavras na sua boca. Então, irmão, quando você for conversar com alguém pedir um conselho, medite nos seus pensamentos, né? Ore para Deus assim, Senhor, me dá sabedoria para poder responder. E Deus vai colocar palavras na tua boca para você abençoar aquela pessoa. Porque você já é abençoado, você é conhecedor de Cristo. Você sabe quem é Deus. Você, melhor ainda, tem uma passagem que fala que a gente é conhecido de Deus. Sabe? A gente conhece a Deus. Não, Ele conhece nós somos conhecidos dele. Isso que é bonito, né? E Ele vai colocar palavras para você abençoar as pessoas. Sabe? Medite sempre antes de falar, para que não se prejudique com a tua própria palavra, né, irmão? Não fique na hora do nervoso, principalmente. Não fale. Procure evitar. Conta até 10, né? Que fala, né? Conta até 10 já resolve. Ó, quem fica nervoso assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, acabou nervoso. É, né? Ditado popular, assim. Não sei se funciona muito, não, mas eu acho que deve dar uma relaxada, porque daí quebra o vínculo também, né? Ó, você contar 1, 2, 3, 4, 5, já dá uma... Já passou um pouco o nervoso e já dá uma aliviada lá no estresse, né? Porque quando a gente tá calmo, a gente evita muita confusão, muita contenda, sabe? Evita muita coisa. Porque Deus trabalha ali quando você está com calma, né? Quando você está calmo, Deus está ali. Mas quando você está nervoso, contendendo ali, Deus não se habita em lugares que tem contenda, né? Brigas. Não é Deus que habita ali, mas sim o inimigo que achou uma brechinha para poder agir. E nessa ação que ele prejudica você. Mas quando você tem domínio próprio, está em Cristo, Deus, você sabe quem habita em você e quem é você em Cristo. Ah, o inimigo cai por terra, irmão. Não tem isso de dominar você, não. Você domina o seu, né, teu domínio próprio lá. Eu me controlo. Eu tenho domínio sobre mim mesmo, sobre minhas ações, né, meus desejos. A gente se controla, né? Amém? Muito bom, né, falar de Deus, né, irmãos? Que Deus possa vir estar abençoando você, a sua casa, a sua família. E compartilhe essa live aí para mais pessoas. Que a palavra de Deus venha entrando no coração das pessoas que estão necessitando de uma palavra. Seja um abençoador hoje, irmãos. Abençoe uma vida aí, irmão. Fale de Cristo. Viva em Cristo. Mostre Cristo para as pessoas. Às vezes tem muita gente que ainda não conheceu a Cristo. E hoje é a chance dessa pessoa conhecer a esse Cristo que transforma, salva, cura, liberta. Ei, pense bem, já fez tudo pelo seu semelhante? Um dia vamos nos encontrar e eu gostaria muito de chamá-lo meu filho. Bonito, né, irmão? Que Deus venha abençoando vocês de todo o coração. Muito obrigado a todos que vão compartilhar, se inscrever no canal aí. Que Deus venha abençoando aquilo que eu não posso fazer, irmão. Com certeza o Espírito Santo e Deus vai fazer na vida de vocês. Obrigado, Jinru. Sei que não posso parar. Deus abençoe sua vida. Isso aí, irmão. Continue firme aí nas promessas de Jesus. Eita glória. Muito obrigado a todos. Né? Que Deus venha abençoando grandissimamente e até uma próxima.